Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Tenhamos aí uma boa reunião. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Hoje vamos iniciar aqui o tema recomposição da aprendizagem e a gestão do tempo, nossa reunião de número 5. Já estamos na metade, gente. Então, né, metade, são 10 reuniões, nós já estamos na metade dela. Indo para a metade, o que vai dar uma quebrada aí é o recesso, né, que vai dar a impressão de um prolongamento, mas retornando do recesso, nós já partimos pro fechamento aí da nossa jornada. Por isso que é bom se atentar às datas lá que eu sempre passo para vocês, com relação principalmente à entrega das atividades, né? Aqui, gente, eu gosto de lembrar vocês, né, com relação à aplicação da instrução 000001 de 2025, no item 18.3, né, quem faz a formação em serviço, né, de deixar esse momento da 1h40 reservado, né, a essa formação em serviço, né, para que consiga realizar, né, participar, realizar as atividades, consiga fazer uma formação aí com qualidade e aplicando o direito que vocês têm com a instrução, né, que rege a essa formação em serviço, que é a nossa situação enquanto pedagogos, ela é um pouco diferenciada com relação à dos professores, por isso, né, existe essa instrução e aplique essa instrução sempre que houver necessidade, né, dentro da formação de serviço de vocês, tá? E, consequentemente, né, gente, a participação de vocês, né, com relação ao tempo de câmera aberta, né, sempre justifiquem aqui no chat quando houver problemas, né, tem que permanecer ali no mínimo 75%, né, com a câmera aberta, para não haver problemas, né, com certificação, com falta. A gente tem recebido, né, os relatórios, né, do tempo, né, de câmera aberta. Então, sempre que vocês tiverem algum problema, né, com relação a essa situação, né, porque agora essa situação ela também está no manual do cursista, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, consultem lá e justifiquem aqui no chat, né? Porque às vezes existem problemas, né, com relação à internet, com relação a alguma situação aí que de repente vocês não conseguem estar, né, com a câmera aberta o tempo todo, né, os 75%, que é o mínimo que consta no manual do cursista. Às vezes, né, vocês não conseguem estar na reunião o tempo integral, né, porque a internet oscila, então sempre justifiquem aqui no chat, porque fica gravada essa nossa interatividade, né, e aí vocês têm essa justificativa e ficam, né, amparados ali, né, porque essas situações, às vezes, ela acontece, né, não frequentemente, mas uma vez ou outra pode acontecer, e aí vocês justificam aqui no chat, e aí fica gravada essa nossa interatividade. E o objetivo, né, da nossa reunião de hoje, gente, vai ser organizar a pauta de acompanhamento de hora-atividade com foco na gestão do tempo, tá? Essa vai ser a frente, né, que nós vamos trabalhar hoje, com foco na gestão do tempo. No encontro anterior, vocês organizaram a pauta de acompanhamento de hora-atividade, com foco nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. Então, hoje o foco é com relação à gestão do tempo. E a cada reunião, né, que a gente for passando, nós vamos focar em uma frente. E quando vocês forem fazer o relato de implementação de vocês, que é a pauta de assessoramento de hora-atividade, que eu já estou trabalhando com vocês aqui como fazer, estou dando modelos, né, de como vocês fazerem o relato de implementação de vocês, já estou trabalhando com vocês esse passo a passo, vocês vão poder escolher qual frente que vocês acham melhor de repente estar desenvolvendo a pauta de assessoramento de hora-atividade, tendo em vista que nós já estamos tendo aqui os modelos,
né, para vocês analisarem de acordo com o contexto da escola de vocês, de como trabalhar isso. Na nossa agenda de hoje, nós teremos o acolhimento, né, 5 minutos, momento da nossa experiência, 15 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos, aí o momento, gente, do nosso em ação e compartilhamento, 40 minutos, lembrando que será, né, destinado 30 minutos para que vocês se reúnam nos grupos e realizem a atividade, que é a pauta de assessoramento de hora atividade, e 10 minutos para o compartilhamento no grande grupo, tá? Vai ser o mesmo modelo de atividade, a mesma forma, né, de desenvolver a atividade da reunião passada. E depois, no final, queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms e a síntese da reunião, os momentos finais para o fechamento. E aqui no nosso momento do acolhimento, né, como nós vamos entender, na verdade, como que a organização do tempo das aulas, ela pode potencializar ou prejudicar o aprendizado dos estudantes. Aqui eu vou convidar um colega para fazer a leitura desse slide, nessa parte que está em branco. Quem que poderia ler para nós esse primeiro slide, essa introdução? Oi, Muriel, pode falar. Eu leio. Obrigada. O tempo é um recurso valioso, que não deve ser simplesmente preenchido ou consumido, mas sim preservado e utilizado com sabedoria. O uso consciente do tempo potencializa as oportunidades de aprendizado, ao mesmo tempo em que reduz distrações e interrupções. Obrigada. Aqui é para a gente entender, né, como que esse tempo ele funciona. E aqui nós vamos ter um questionamento para a gente refletir, pensando na gestão do tempo de uma aula. Quanto tempo existe afinal? Aqui eu vou convidar, né, mais um colega para responder essa questão dentro do contexto do cotidiano de vocês, né, pensando na gestão do tempo de uma aula, quanto tempo existe, afinal, dentro de uma aula? Quem que gostaria de responder essa questão, levando em consideração o cotidiano, o que vocês presenciam no dia a dia de vocês aí, com os professores? Quem que poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Quando a gente pensa na gestão do tempo de uma aula, quanto tempo existe, afinal, dentro de uma aula? Os professores não é reclamam, né, mas apresentam realmente para a gente o pouco tempo que fica dentro da aula, realmente. Com atrasos de alunos, né, primeira aula, retorno do recreio, até fazer a chamada, às vezes o reconhecimento não consegue, né, contemplar todos os alunos, aí faz a manual ou repete. Realmente o tempo, por mais que os professores queiram gerir em sala de aula com aproveitamento real de aprendizagem, ele se torna mínimo realmente para apresentar o conteúdo, fazer as atividades, fixar o conteúdo. Em contrapartida, nós estamos trabalhando aqui na escola sem a aula geminada, porque quando o aluno falta, ele perde as 2 aulas, né? Ou quando ele se atrasa, ele já perdeu uma aula da semana. Mas essa uma aula realmente até para gerir o tempo é complicado por conta, né, de outros fatores. Legal, Úrsula. Obrigada pela sua contribuição.
realmente, embora, né, essa questão ela pareça ser uma questão direta, né, a forma da pergunta, né, parece ser uma pergunta direta, a resposta ela não é tão simples. De fato, essa resposta ela depende do tipo do tempo que nós estamos falando, e aí envolve várias questões mesmo, conforme a Úrsula falou, né, do dia a dia, da rotina escolar, né, em que nós estamos inseridos. Então, depende muito, né, dessa questão de como nós temos a nossa rotina inserida, de como está sendo desenvolvido, né, essa gestão e é como as coisas de fato elas acontecem, nem sempre é conforme a gente espera, né? Nem sempre é de fato como a gente pensa, né, que devem acontecer. E nós temos, né, o tempo determinado, né, que é o tempo de funcionamento específico da escola exigido pelo Estado, que é o tempo total da aula, que no nosso caso, né, da lei que rege os estados, né, que está dentro do PPP, são os 50 minutos de aula, que é o tempo determinado, é o tempo que existe, que rege, né, as leis aí do Estado. Nós temos o tempo disponível. Aí vem as entrelinhas agora, dentro do tempo determinado, as coisas que acontecem dentro do tempo determinado. O tempo disponível, né? Esse tempo disponível é o tempo real, de fato, destinado às práticas educativas, né? O que desenvolve-se dentro da aula, as práticas que o professor desenvolve que o professor consegue desenvolver com os estudantes dentro da aula. Aí nós temos o tempo de ensino, que é o tempo dedicado à instrução, né? Quando o professor dedica à instrução, né? O que ele vai falar, o que ele vai demonstrar para a turma. O tempo de envolvimento, né? Que é o tempo de participação ativa dos estudantes, em que o aluno passa atenciosamente envolvido ali com os estudos, com a aprendizagem, e nós temos o tempo de aprendizado produtivo, que é o tempo de aprendizado eficaz dos estudantes, que é a proporção do tempo envolvido em que de fato os estudantes estão fazendo as atividades significativas e apropriadas, né, dentro do contexto deles. Então, aqui, considerando, né, esses diferentes tipos de tempo, né, desde o tempo determinado até os demais tempos, né, que existem dentro do tempo determinado, né, em qual deles que vocês observam que os professores dedicam maior parte do tempo nas aulas? O que vocês acham? Podem até escrever aqui no chat, tá? O que vocês acham? Onde que os professores dedicam maior parte do tempo nas aulas deles? Vocês acham que é, né, dentro do tempo determinado, né, 50 minutos, vocês acham que é no tempo disponível? Vocês acham que é o tempo dedicado à instrução, né, tempo de ensino, que o professor está lá fazendo aula expositiva, falando? Vocês acham que é né, o tempo de envolvimento com a participação ativa dos estudantes, ou o tempo de aprendizagem, aprendizado produtivo, né, que é onde os estudantes estão ali de fato envolvidos em atividades significativas e apropriadas, onde que os professores dedicam aqui a maior parte do tempo deles nas aulas. O que vocês acham? Conforme a dinâmica da aula e também conforme a turma. Depende. Sim, exatamente. Conforme a Evelyn colocou ali no chat. Depende muito da dinâmica. Às vezes não é só uma coisa e não é só outra. Às vezes o professor trabalha um pouco de tudo aqui, né? Tenta trabalhar um pouco de tudo. Depende da dinâmica e depende da turma. Legal. A Jamile colocou ali o tempo
determinado, né, os 50 minutos, a Muriel colocou o tempo de participação ativa dos estudantes, porque tem turmas ali que é difícil de conseguir um bom engajamento dos indivíduos, exatamente, depende muito da turma. Bacana, gente, legal. É bem por aí mesmo. Então, claro, vocês estão colocando aqui, né, as vivências de vocês, né, de acordo com o que vocês têm, o que vocês observam, né, é a nossa experiência, por isso que o tema aqui é nossa experiência. E aí vocês estão colocando aqui o que vocês observam de acordo com a realidade de vocês mesmo, senão não seria nossa experiência. E aí eu não perguntaria, né, e vocês não colocariam o que vocês observam que está acontecendo, o que vocês têm aí de interessante para trazer para nós. Bacana, gente. Beleza. E quando, né, a gente distribui os tempos de instrução, participação ativa dos estudantes, aprendizado eficaz, deve-se considerar, né, algumas diferenças, né? Quando a gente aumenta, né, as oportunidades de aprender, de oportunidades para que os estudantes eles interajam com o conhecimento de modos diversificados a partir do objetivo que é proposto pelo professor. O professor ele também pode propor inícios e fins claros, né? Anunciar a transição de tarefas, estabelecer rotinas claras, né? Marcando etapas para um planejamento colaborativo, comunicar tarefas e comandos claros, monitorando progressos, mantendo registros e, claro, né, e também evitando prolongar-se muito sobre um tema, uma fragmentação de indas e vindas com o fluxo de atividades em sala de aula, de repente tomando alguns cuidados, né, com esses tópicos, né, com essas questões aqui, ele pode, de repente, trabalhar de fato, né, algumas questões aqui dentro do tempo determinado que possa tentar engajar melhor os estudantes, diminuindo aí as lacunas da defasagem de aprendizagem dos estudantes. E, claro, dentro do nosso tempo determinado, quando a gente tem, né, os 50 minutos de aula, muitas vezes, dependendo da turma, dependendo da rotina, dependendo de como é trabalhado, às vezes passa muito rápido, né, esse período, esse tempo. E aí nós temos uma comparação, né, do Brasil, né, com outros países, né, onde mostra ali que o Brasil ele está um pouco abaixo da média com relação à carga horária, né, que representa esse tempo determinado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de países europeus, né, que mostra a média de 25 horas semanais aula no ensino primário, né, de 5 a 6 horas diárias, né, destinados, né, aos estudos. Então, nós temos uma média, né, baixa quando a gente compara com outros países aí que estão um pouco mais desenvolvidos nesse quesito. E aí, esse tempo determinado também para dedicar-se a todas essas questões, tentar fazer todos esses encaminhamentos, ele se torna um pouco curto, né? Não dá tempo de fazer todos esses encaminhamentos, buscar o engajamento. Os professores fazem o que é possível, lógico, né? Dentro das possibilidades, a questão ali do manejo da turma, né? Que não é fácil, é feito, né? Trabalhado todas as possibilidades, mas não é muito fácil. E aqui, né? Nós temos o foco hoje, né? É a questão da gestão do tempo. E como os professores, eles acabam distribuindo os diferentes tipos de tempo e de práticas pedagógicas ao longo das aulas, né, de acordo com os tempos que nós discutimos até aqui. E, claro, né, de acordo com essa questão, né, sobre os tempos que nós discutimos, que foi nesse slide anterior, né, os diferentes tipos de tempo, o que, né, qual deles você considera importante que os professores priorizem ao planejarem as aulas? Quando a gente, né, resgata ali algumas
questões, né, que foram colocadas até no chat, né, a gente tem aqui, depende muito do fluxo, né, da turma, depende muito de como a turma se comporta, de repente, a participação ativa dos estudantes, né, esse tipo de tempo, para que os alunos, né, tenham um melhor engajamento. Então, a gente, né, busca ali, vocês acabaram já colocando ali também no chat algumas questões, né, relacionadas aqui a essa importância, né, dos tipos de tempo que os professores podem priorizar para planejar as aulas. E aqui, gente, eu vou colocar para vocês no chat, já coloquei na semana passada, e vou colocar hoje novamente, o documento da rúbrica de... a rúbrica da pauta, né, de assessoramento de hora atividade com as frentes de observação de sala de aula, que nós trabalhamos, né, na semana passada, com o foco nas metodologias, estratégias e recursos utilizados, e hoje nós estaremos trabalhando aqui, né, gestão do tempo. Então, já disponibilizei o documento para vocês no chat. Eu já estou mostrando aqui, né, para vocês na tela também. Então, estaremos aqui, ó, na gestão do tempo, hoje focando. Um dos critérios dessa frente, né, é a organização didática e planejamento, para conseguir trabalhar, né, com a gestão do tempo. E aqui tem as rubricas, né, que são aplicadas a essa análise da gestão do tempo, da rubrica mais completa, as rubricas medianas até a rubrica insuficiente, tá? Que vocês podem estar aplicando, né, de acordo com a realidade de vocês, ou podem estar customizando também essas rubricas aqui. Então, da rubrica mais completa, só para vocês terem uma ideia, dentro da gestão do tempo, ó, o professor realiza a gestão do tempo de modo adequado e flexível aos níveis de aprendizagem dos estudantes, priorizando os momentos da realização das atividades propostas e não apenas nos momentos de fala do professor. Aí tem as rubricas medianas e a rubrica insuficiente. O professor não organiza o tempo de modo eficaz. As atividades dos estudantes são frequentemente interrompidas ou não priorizadas, não sendo possível de serem concluídas e retomadas, tá? Então, claro, né, esse documento ele pode ser customizado e adaptado de acordo aí com a realidade que vocês presenciam, né, dentro da escola de vocês, e vocês podem construir, adaptar, né, de acordo com o que vocês observam, né, o que vocês verificam dentro da realidade ali que vocês estão observando, né, é um documento que ele pode ser adaptado. E quando nós, né, vamos aqui fundamentar a prática, né, os principais pontos identificados na rubrica, quando nós falamos da frente da gestão do tempo, nós temos os níveis de aprendizagem, né, dos estudantes, a organização das atividades nas aulas e a questão da avaliação da aprendizagem, né? São 3 tópicos que eles devem ser levados em consideração nessa questão. E nós vamos discutir aqui, gente, brevemente, o que significa a gestão do tempo de uma aula na perspectiva dos níveis de aprendizagem dos estudantes. E, claro, né, na organização das atividades das aulas. E aqui nós temos 3 questionamentos propositivos, que são 3 perguntas que elas podem ser realizadas aos professores, né, no momento da hora atividade deles, onde pode ser levada uma discussão sobre a gestão do tempo, né, onde eles podem refletir sobre algumas técnicas de gestão de sala de aula que podem também auxiliar no que diz respeito ao contemplar a aula deles nos diferentes níveis de aprendizagem e organização das atividades diversificadas,
Então, essas 3 questões que estão aqui são 3 questões, são 3 questionamentos que podem ser realizados com os professores no momento da hora atividade deles, né? Então, aqui, ó, professor, as atividades atendem os estudantes dos diferentes níveis de aprendizagem? É um questionamento propositivo, né? Pode ser realizado para o professor. Professor, são oportunizados interações dos estudantes com o conhecimento onde possam visualizar, ouvir e praticar? São oportunizados momentos alternados de concentração? Então, aqui são questionamentos propositivos que podem ser realizados com os professores. E, lógico, vocês podem também apresentar ao professor um cardápio de técnicas, que é um material de apoio de sugestões, né, com técnicas para contribuir com a gestão do tempo. É um material que eu vou colocar para vocês aqui no chat também, tá? É um documento bem interessante. É um documento que nós vamos trabalhar também no nosso Em Ação de hoje, tá? Ele é nada mais, nada menos, gente, que é um material de apoio, tá? Das sugestões e técnicas para contribuir com a gestão do tempo. Então, o que que ele vai mostrar aqui? Algumas técnicas, algumas atividades que estão aqui como sugestões e que podem ser adaptadas, né, de acordo com a realidade, de acordo, né, com a turma, para trabalhar aqui com a questão da gestão do tempo, trabalhando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração os diferentes níveis de aprendizagens dos estudantes. Então, aqui tem os nomes das técnicas, né, ó, marque as etapas, fator a técnica deixe claro, a técnica todo mundo escreve, a técnica bate e rebate, a técnica o que fazer, a técnica virem e conversem, a técnica remate. Então, aqui tem várias técnicas, né? 14 técnicas. E aqui estão descritas, dentro de cada técnica, gente, alguns encaminhamentos de atividades, tá? E, claro, são sugestões de atividades dentro dessas técnicas, né? Ó, técnica deixe claro. E aqui tem o encaminhamento de uma atividade que pode ser realizada, né? Trabalhando, levando em consideração os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes e trabalhando a questão da gestão do tempo de aula do professor, tá? E essas atividades, esses encaminhamentos de atividades, elas, claro, elas estão aqui como sugestões, elas precisam, né, de repente, ser adaptadas de acordo com a realidade que permeia o dia a dia de vocês. De repente, como ela está descrita aqui, não tem como ser aplicada na íntegra, né, como ela está aqui. Ou, de repente, puxa, não, dá para aplicar na íntegra, como ela está aqui, não precisa ser adaptada. E aí, vocês podem colocar como sugestão aos professores, né, no encaminhamento de uma hora atividade que vocês estiverem fazendo um acompanhamento, né, podem sugerir ao professor, né, disponibilizar esse documento, podem disponibilizar ele de maneira conforme o link, né? Podem enviar para o professor conforme o link, ou de repente, se tiver a possibilidade de imprimir, né, esse material na escola, para poder disponibilizar para o professor de forma física também no momento da hora atividade, né? Para ele ter esse cardápio, né, de técnicas que ele pode utilizar, né, com o encaminhamento de atividades aqui, que ele pode adaptar de acordo com a realidade, de acordo com os tipos, né, níveis de aprendizado de cada turma. Então, são sugestões, né, é um material de apoio, de sugestões, de técnicas para contribuir com a gestão do tempo da aula dos professores. Então, é um material que eu já coloquei para vocês também no chat. E, consequentemente, né, esse material, né, ele vai de encontro, né, com a análise
dos níveis, né, de aprendizagem. E a gente sabe, né, que nós temos níveis de aprendizagem distintos, desde do nível insuficiente, básico, proficiente e avançado. Quando a gente trata desses níveis de aprendizagem, é a partir das duas perspectivas, né, a taxonomia revisada de Bloom, que a gente já discutiu na jornada 1, que são os níveis de proficiência do SAEB. E a correlação entre essas duas teorias é uma forma de organizar os diferentes níveis de aprendizagem, do mais simples ao mais complexo, né? E, claro, dessas duas formas, ela ajuda os professores a planejar os objetivos de ensino, avaliando o que os alunos aprenderam. Dentro da taxonomia, nós temos os 6 principais níveis, né, que envolvem as habilidades cognitivas diferentes, que é desde o lembrar, que é do nível básico, né, que envolve recordar fatos, termos, conceitos, respostas, compreender, que também está dentro do nível básico, que significa entender o significado da informação, interpretar ou explicar com suas próprias palavras. O nível aplicar, que já está dentro do proficiente, né, que é usar o conhecimento em situações novas e práticas. Analisar, que também está dentro do nível proficiente, que é a divisão, né, da informação em partes e entender suas relações. Avaliar, que está dentro do nível avançado, que é julgar o valor ou a qualidade de algo com base em critérios. E criar, que também está dentro do avançado, que é combinar elementos para formar algo novo ou propor soluções originais. E aí nós temos os estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem, eles são distintos, né? Nós temos os estilos auditivos, visuais, sinestésicos, e aí que entra como cada pessoa tem um modo de aprender, uma forma própria de processar as informações, assimilar, né, um novo conhecimento, conforme as competências, conforme suas habilidades, é uma maneira pessoal de aprender, né, e poder ser identificada pelos estilos de aprendizagem, dentro desses 3 elementos distintos aqui, auditivos, visuais e sinestésicos. E aí nós temos a temporalidade da atenção. A temporalidade da atenção, que ela pode ser alternada, seletiva e concentrada, né? Ela permite que os alunos se concentrem em informações relevantes, né? E ignorando dessa forma as distrações, enquanto a memória de trabalho permite que eles mantenham as informações em mente para realizar tarefas cognitivamente exigentes, né? No caso da atenção concentrada, ela é a capacidade de focar em um único estímulo ou tarefa por um determinado período de tempo, sem se distrair. Muitas vezes esse período de tempo ele não é tão prolongado assim, ele foca, né, mas não é um período de tempo muito prolongado. Aí depende muito, né, isso varia de indivíduo para indivíduo, né, o cognitivo dele muitas vezes não é, as pessoas são heterogêneas, né, então ele foca por um período, às vezes esse período não é muito longo, sem se distrair. A atenção alternada é a capacidade de mudar o foco da atenção de uma tarefa para outra de uma forma rápida e eficaz, sem se atrapalhar no meio do caminho. E a atenção seletiva é a habilidade de escolher e focar em um estímulo específico, enquanto ignora outros estímulos que estão presentes ao mesmo tempo. Então, estão acontecendo coisas, situações, ruídos, né? E ele consegue ignorar isso enquanto ele foca
né, a habilidade de focar em um estímulo enquanto estão acontecendo outros ao mesmo tempo. E aí, né, existem algumas técnicas para melhorar esses tipos, né, dessas atenções. Com relação à atenção concentrada, por exemplo, existem ali alguns estímulos que eles podem ser feitos por períodos curtos e focados de estudo, com pausas regulares, criando um ambiente com poucas distrações, usando tarefas claras e específicas para que o aluno saiba exatamente no que ele deve focar. Para melhorar, por exemplo, a atenção seletiva, ensine os alunos a identificar o que é importante na aula, praticando exercícios que envolvam filtrar informações, como ouvir uma explicação enquanto ignoram outros ruídos de fundo, utilizando, por exemplo, atividades que envolvam foco em um estímulo específico. E para melhorar a atenção alternada, propõe atividades que exijam mudar o foco, como ouvir, explicar e depois fazer as anotações e, consequentemente, fazer um exercício, né? Né? Conseguir alternar rapidamente de um modo para outro sem se atrapalhar nesse processo. Né, uma coisa bastante dinâmica, usando jogos, né, pode-se utilizar jogos que envolvam alternar entre diferentes tipos de tarefas. Então, com relação à gestão do tempo, né, para avaliação da aprendizagem, por exemplo, quando a gente compreende esses pontos referentes à aprendizagem, a gente cria um ambiente mais inclusivo, informativo também, onde todos os alunos se sentem desafiados e apoiados em seu desenvolvimento. E a avaliação, ela se torna formativa, pois cada atividade e tempo para sua realização, elas estão a serviço da aprendizagem, e ela não é um caráter apenas tarefeiro, né, de fazer a avaliação por fazer, né, existe um estímulo por detrás de tudo isso. E as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, eles são hiperestimulados e mostram-se mais curiosos, criativos e ativos em algumas situações que a gente observa, e isso deve ser aproveitado, requerendo novas formas de educar nessas novas gerações. E as salas de aula, elas também precisam, né, se adequar a esse novo olhar, necessitando, né, ser organizado de maneira diversificada pela partilha desses conhecimentos, quando trabalhamos com uma educação onde estamos focados no ser e em tudo que envolve o desenvolvimento do ser humano, no que tornam, né, as pessoas melhores. E a gente faz, né, essa construção e essa interação com os outros, né, no meio social também, quando estamos inseridos. E assim a gente percebe, né, que as situações educativas propiciam essa formação transformadora, pois na ação educativa são manifestados diferentes registros entre todos os envolvidos, possibilitando a qualquer momento em uma mediação de conhecimento de si, do outro e do mundo. E essas atividades, elas devem ser selecionadas de modo que possibilite essa interação dos estudantes com o conhecimento de diferentes maneiras, né? Ouvindo, vendo, registrando, praticando, sendo avaliados também na mesma perspectiva, oportunizando que cada aluno tenha o tempo necessário para compreender e internalizar os conteúdos, porque eles também têm um tempo, né, para internalizar essas e processar todas essas informações, né? Não é num momento imediato, né? Não é num imediatismo, né? No momento que você passa tudo isso, que eles vão conseguir internalizar todo esse processo. Existe também, né, um momento, um tempo para que eles consigam processar todas essas informações. E aqui, gente, no nosso em ação, né, então esse em ação
como eu falei para vocês, ele vai seguir o mesmo modelo, tá, da semana passada. Eu vou passar para vocês aqui o exemplo, então vai precisar, gente, vou dividir vocês em grupos, tá? Vai precisar ter no grupo um redator, né? Que é alguém do grupo que vai abrir o documento, a pauta de assessoramento da hora atividade, vai compartilhar com a equipe, vai precisar redigir enquanto o pessoal do grupo fornece ali as ideias, né? E depois, no final, vai precisar que haja um relator, alguém para fazer o compartilhamento no grande grupo, tá? Como de praxe, eu vou passar para vocês a pauta de assessoramento modelo, já preenchida, para vocês terem como referência para fazer o documento de vocês. Então, aqui eu vou ler para vocês a situação problema, tá? Para vocês terem já o encaminhamento. Então, na situação problema de hoje, o que nós temos? No último conselho de classe da terceira série do ensino médio, os professores relataram dificuldades na gestão do tempo da aula. Interrupções por barulho e desorganização prejudicam as explicações. Alunos avançados terminam rápido e ficam ociosos, causando distrações, enquanto alunos com dificuldades exigem atenção individual, reduzindo o tempo coletivo. Assim, os professores priorizam conteúdos no quadro, leitura silenciosa e cópia dos slides, deixando as atividades individuais para o final, o que resulta em tarefas incompletas e aprendizado ineficaz. Essa é a situação problema. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que promova uma gestão do tempo eficaz, possibilitando as oportunidades de aprendizado e, ao mesmo tempo, reduzindo as distrações e interrupções? Então, aqui nós temos a situação problema e a questão norteadora. Então, aqui, no modelo da pauta, qual que é a frente pedagógica de acompanhamento? Qual que é a frente que estamos trabalhando hoje? É a gestão do tempo, tá? Então, aqui não vai mudar. Quais são os objetivos? Os objetivos que eu, né, Fernanda, identifiquei lá na situação problema, aqui, ó, organizar os tempos da aula, priorizando a participação ativa dos estudantes nas atividades para melhorar o aprendizado. Esse é o objetivo. Tem que melhorar essa prática. Pontos de atenção identificados. O que foi identificado como ponto de atenção? Prática educativa centralizada no professor. Pouco tempo de interação dos estudantes com o conhecimento a partir das atividades propostas nas aulas, interrupções e distrações. E isso foi identificado na situação problema. Escuta ativa. Na escuta ativa, vocês vão elaborar um questionamento propositivo para o professor. Eu coloquei aqui 2 exemplos, mas vocês vão colocar somente um, tá? Então, tem 2 exemplos aqui de questionamento propositivo para o professor, vocês só vão elaborar um e vão colocar aqui, tá? Aula do LRCO e turma. Vou fornecer para vocês o documento para vocês irem lá escolher uma aula do LRCO e vocês vão colocar aqui a aula do LRCO e a turma. Descritor. Quando vocês abrirem o documento para escolher a aula do LRCO, vai ter o descritor e vai ter aqui o objetivo do descritor que vocês vão escrever aqui no documento que eu vou fornecer para vocês também, que eu vou postar no chat, tá? Aqui, conteúdos trabalhados no GE que serão trabalhados no acompanhamento da hora-atividade. Coloquei aqui que é a gestão de sala de aula, tipos de tempo de uma aula. Vocês podem até copiar nessa parte aqui. Fortalecimento da praxis pedagógica. Gente, esse encaminhamento aqui eu copiei lá do cardápio de sugestões de atividades
que eu passei para vocês no chat, eu vou passar para vocês de novo, tá? O cardápio de sugestões de técnicas de encaminhamentos para ser trabalhado, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei uma técnica aqui, o nome de uma técnica aqui, ó, denome as etapas. E daí escrevi um pouquinho dessa técnica, tá? Que está lá dentro do cardápio das técnicas que eu já mostrei para vocês aqui. Então, esse fortalecimento da praxis, vocês vão pegar lá do cardápio, vão escolher uma técnica para desenvolver, para passar para o professor, vão escolher uma técnica e vão colocá-la aqui, uma técnica lá para, de repente, sugerir ao professor daquele documento do cardápio de técnicas, tá? Que eu vou colocar para vocês novamente aqui no chat. E aqui os combinados, gente, tá? Que é tranquilo. Os combinados. Então, eu vou colocar para vocês, gente, o modelo, tá? Vou disponibilizar para vocês o modelo. Esse modelo que eu acabei de passar para vocês, o modelo. Vou disponibilizar para vocês o documento para vocês preencherem. Vou disponibilizar para vocês o documento da aula do LRCO, para vocês consultarem a aula do escritor, e vou disponibilizar para vocês novamente o cardápio de técnicas e sugestões para as aulas e gestão do tempo, para vocês colocarem ali no fortalecimento da praxis, tá? Então, eu já vou disponibilizar aqui no chat os documentos, para que vocês já tenham acesso. Vou dividir vocês, gente, em 3 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal. Esse grupo que ficar na sala principal vai ser o grupo 1. Os outros 2 grupos vão ser direcionados para a sala 2 e para a sala 3. Aí eu vou precisar que vocês deem um aceite aí na telinha de vocês, senão vocês vão ficar aqui no grupo 1, que é na sala principal. Então, é só para saber qual grupo vai estar escrito na própria telinha. Grupo 2 e grupo 3, tá? Então, lembrando que vai precisar ter um redator e depois vai precisar ter um relator. O tempo, gente, para vocês fazerem essa atividade, o tempo vai ser de 30 minutos também, conforme, né, a pauta anterior da semana passada, 30 minutos. E eu vou distribuir vocês aqui nas salas. Então, o grupo 1 já vai ficar aqui na sala principal, que vai ser o grupo 1. Tá? Deixa eu só distribuir vocês aqui. Então, o grupo 1 já fica na sala principal. O grupo 2 vai para a sala de número 2, é só dar o ok aí na telinha. Grupo 2. E o grupo 3 vai para a sala de número 3. Deixa eu pôr aqui, grupo 3. Então, vamos ver como que vai ficar. Para não ficar grupo muito grande, grupo muito pequeno. Então, vamos ver aqui. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mais um para cá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 2 grupos com 5 e um grupo com 6, tá? Então, quem ficar aqui na sala principal é o grupo 1. E quem recebeu o convitezinho, gente, dá ok para não desfalcar os grupos das outras salas, tá? Então, 30 minutos, daqui a 30 minutos nós retornamos, tá bom?
Eu posso editar um pouquinho. Oi, gente. Eu tenho dificuldade de ser a redatora. Mas a amiga ali postou que vai ser, né? A Evelyn? Eu vou fechar a porta da minha sala, que agora eu vou ensaiar uma quadrilha aqui na minha escola. Só um minutinho. Pode fechar. Aí, como a gente não sabe onde fica as coisas, a gente fica perto. Aí precisa de uma extensão, né? Precisa, mas eu fiz com as meninas aí, né? Não. Eu acho que tá lá no livro. Deixa eu ver se vai passar. Ó, naquela outra parte lá da cozinha. Aqui tem o microfone. Hã? Tem o microfone. Tá. Aqui achamos um. Viu? Vamos pôr mais. Tem até dois aqui, ó. Eu vou. Não sei qual que é. Eu atrapalho, Lili. Aqui. Não, pode eu fechar a porta, daí. Pode deixar aqui que eu já vejo. Beleza. Depois de vocês, né? Desculpa aí, ó. Organizando a caixa de som. Alguém já falou alguma coisa? Desculpa, eu tive que sair um pouco da reunião. Eu tenho dificuldade com essas atividades em ação, às vezes, para colocar as ideias. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Ah, tá. Objetivo melhor de Essas que matam histórias. ponto de atenção identificado. O ponto de atenção é sempre a disciplina que atrapalha o desenvolvimento da aula, né? Aqui na minha escola. Mas é a disciplina, a comunicação e os níveis de aquilo que a professora já tinha falado, né? Eu nem estava aqui quando fechar essa matéria. Deixa eu falar. Você nem vai ter acesso lá àquela. Na verdade, você tem que fazer essa conferência e para mexer você nem vai conseguir, vai ter que pedir ajuda minha, da Kels. Gestão de tempo. Objetivo. O objetivo ali é utilizar o tempo de maneira adequada. Eu acho que até o objetivo que a professora tinha colocado ali, né? Não dá para manter o objetivo? De maneira adequada e flexível aos níveis de aprendizagem. Uma anotação que eu tenho aqui. Tá. Utilizar o tempo de maneira adequada e flexível aos níveis de aprendizagem. Ponto de atenção. Isso. Ponto de atenção. A hora que a professora está falando, parece que é tão fácil, né? Daí na hora que a gente vai fazer, complica. O ponto de atenção, essas atividades estão atingindo todos os níveis diferentes. Eu acho que um dos pontos de atenção é também minimizar as interrupções, né, em sala de aula, por conta realmente dessa aprendizagem dos alunos, né?
Minimizar as interrupções em sala de aula por conta da aprendizagem dos alunos. Isso. É, Essa escutativa que ela falou que é para fazer uma só, né? Questionamentos propositivos que serão utilizados no momento escutativo no acompanhamento da atividade. Isso. isso. Uhum. E aqui tem 3. Aqui na esqueci o nome. São 3 questionamentos que apareceu aqui Um deles é: as atividades atendem os estudantes dos diferentes níveis de aprendizagem? Ou são oportunizadas interações dos estudantes com o conhecimento, onde possam visualizar, ouvir e praticar? São oportunizados momentos alternados de concentração? Começaram o ensaio da quadrilha aqui. Nossa, está muito bom esse dos momentos de concentração e aprendizagem. Que lá no modelo que ela mandou, tem lá como poderíamos organizar os tempos de aula, de modo a garantir a explicação dos conteúdos, mas também que os estudantes participem ativamente das atividades. É isso mesmo, né? Então, seria oportunizar interações dos estudantes? Interação entre os estudantes, seria isso? De certa forma, sim, porque se não há interrupção, né, os estudantes estão ali interagindo com o conteúdo, né? Interação entre os estudantes. Aqui organizando o tempo de aula. Interação entre os estudantes. E organizar o tempo de aula onde os estudantes consigam realizar as atividades, né? Uhum. Agora, essa aula lá do RCO. Escolhi a primeira que tiver lá, quem está com. Eu nem tentei acessar a aula. Falta para preencher. A redatora consegue lá copiar a aula do RCO? Pode ser qualquer disciplina? Eu creio que por ser recomposição de aprendizagem, português ou matemática, né? Que é o que está mais... A gente está tendo que trabalhar mais nas horas de atividades. Essa tutoria nossa aqui, que a gente fica mais colado com os professores de português e matemática do 9º e do 3º. Como a problemática lá era do 3º, né? Pegar uma aula lá do 3º de português ou matemática. Eu, na verdade, sou mais de humanas, né? Mas se tiver alguém aí focado na matemática, pegar um descritor de menor acerto lá Aqui tá complicado, gente. Eu quase não estou ouvindo, por causa que estão ensaiando quadrilha. Eu dou risada, porque já não tem um lugar adequado para participar dessa formação, né? A gente faz bem assim. Qual aula vocês querem? A Evelyn está perguntando. Para mim, pode ser a primeira aula lá do escritor, porque daí a gente não estou nem vendo essas aulas. O que vocês acham? Pegar uma de interpretação, alguma coisa lá. Meninas, ali em recomposição de aprendizagem, lá do 3º ano, né? É o que tem. É que a professora disse que ia disponibilizar.
Oi? A professora disse que ia disponibilizar lá uma aula do RCO. Mas já está ali. Quando a gente entra lá no conteúdo, daí você clica, abre um link, daí você vai nas aulas do RCO, daí tem lá. A primeira aula do terceiro ano de recomposição de aprendizagem é a aula 19 do RCO. Pode ser essa? Pode ser. Pode sim. Uhum. Deixa eu só pegar aqui, eu mando ali para vocês. Tá dentro da recomposição, né? Isso. Só que tá tão pequenininho que... Tá muito ruim mesmo de ver. Tá muito pequeno. Não dá para copiar. Agora eu consegui. Daí, então, no caso ali, vai ser um de matemática, tá? Vou colocar no chat aqui, daí você pode colar lá no documento. Veja se conseguiu. Eu não abri o documento, a Evelyn que abriu o documento para ser a redatora. Conseguiu, Evelyn? Ai, meu Deus. Tá muito pequenininho esse documento aqui das aulas do RCO. A prof tá por aí? Ó, a Evelyn colocou que sim, mas ela não achou a aula. Ó, eu vou copiar aqui e vou colocar ali no chat, então. Os slides, exercício e tal. É a aula 19. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá. Equação do segundo grau. Ah, mas eu não vou conseguir. Meu Deus, cadê o link agora? A minha internet tá bem ruim hoje aqui. Minha quadrilha tá atrapalhando aí, gente? Não. Ó, é a aula 19, equação do segundo grau, matemática, né? Números e... o objetivo de conhecimento é números e álgebras. O objetivo da aprendizagem é usar a linguagem álgebra para expressar relação e dependência entre variáveis e situações diversas. Daí tem a habilidade que tá descrita ali, né? E a competência também. Primeira coisa que tem que trabalhar com a Agora não. Deixa eu... Não tem muita coisa. Só tem que olhar, né? Para procurar. Ah, o primeiro ano não. Eu vou os dias, eu comecei agora. Não, mas vai dar tudo certo. Eu vou procurar. Aí eu vejo o que eu tenho e te passo. Tá? Pode ficar tranquilo. Para tudo ajeitadinho, só não dá para morte. O resto não tinha. Não é, Adelaide? Para tudo ajeitadinho. Ai, tá quase impossível. Então não tem jeito para morte. Ai, meu Deus do céu, tô dando risada porque tá bem. Tá um super barulho aqui da quadrilha que estão ensaiando. Tá bom. A Evelyn conseguiu? Se eu não conseguir mandar, eu vou colocar no. Vocês estão acompanhando o chat ali com a Evelyn? Está escrevendo que ela está sem áudio. Sim, é 984320910. 984320910. Manda um oi lá e manda o teu nome para você. Marinês. 84320910. É Fátima mesmo, Prof, você tá por aí? Oi? Prof, você tá aí? Prof, Fernanda, você tá aí? Sim. Prof, olha, quando eu entro lá nos conteúdos, né? Aí eu clico lá para abrir procurei ali, achei o plano de aula, clico para abrir, ele abre um arquivo, só que eu não consigo copiar aquele link, ele dá errado ali no chat.
Daí o que eu consegui colocar ali foi o link do plano de aula, né? Que daí é o link, mas ele vai num drive daí, né? Uhum. Que daí ele copia o link do drive ali. Aí ele vai para o Drive, né? Daí ele não, tipo, ele tá diferente da aula da semana passada. A gente clicava no link da aula do RCO e você conseguia copiar o link da aula. Esse aqui não consegue. Eu não consegui também mandar o link da aula ali. Não consegue, prof. Eu não sei o que deu aqui. Na semana passada deu, né? Semana passada deu. Tem uns ali que eu não sei por que não tá dando. Mas você Sim. tem o nome da aula? Sim, é a aula 19 do Recomposição de Aprendizagem, terceira série. Então só escreve ali, então. Meninas, quem que está lá como redatora no documento? A Evelyn abriu o documento, que ela digita, mas ela está sem áudio e sem câmera. Tá, então é a aula 19. Evelyn, está nos ouvindo? Ah lá, ela já arrumou lá, aula 19. O que mais tem lá, meninas? Que eu estou no outro arquivo. Você lê para mim, por gentileza? Eu não estou vendo. É o que? Objetivo é o que depois da aula? Depois vem descritor, que será trabalhado no acompanhamento da hora atividade. Qual que é o descritor dessa aula 19? Então, na verdade, deixa eu só ver uma coisa aqui do escritor. Peraí. Na verdade, é aquela mesma situação que nós falamos na aula passada, que ele não aparece. Lembra, prof? Se você estiver por aí. Lá na aula da RCO, ele não tem o... Ah, tá. É o D17. Resolver problemas envolvendo equação de segundo grau. É o D17. Então tem que digitar isso aí. Isso. Mas daí aqui na parte de baixo, Evelyn, descritor que será trabalhado. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui da aula, porque lembra que a gente até trabalhou na aula passada que o descritor ele deveria estar na primeira página, no primeiro slide do RCO, né? E na verdade aqui, por exemplo, ele está no quinto slide, ó. Eu vou colocar aqui no chat, daí você pode copiar aí no descritor. Acho que fica mais fácil para ti. Coloquei lá. Resolver problemas envolvendo equação de segundo grau. Qual que é o outro depois, meninas? Depois para a Evelyn mudar aqui para mim, que eu também não consigo mudar. Depois, qual que é o outro questionamento ali que a gente precisa achar? Para lá que nós já vamos ver aqui. Isso. Só mudar os slidinhos ali para... Ela tá arrumandinha ali. Sim. Depois do descritivo, que é para procurar? Só um minutinho que eu não consigo ver também, que eu não abri. Deixa eu abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir. A minha internet está muito ruim para mim ficar voltando toda hora, sabe? Daí o documento demora, não carrega. Descritor que será trabalhado, conteúdos estudados no grupo de estudos que serão trabalhados no acompanhamento de hora atividade. Escolha apenas... Conteúdo? Isso, conteúdo estudado no GE que serão trabalhados no acompanhamento de hora atividade. Entendi. Também não. Deixa eu amigas... de novo. Conteúdos estudados do GE que serão trabalhados no acompanhamento de hora atividade. Escolha apenas um. Deve ser lá do cardápio. Prática pedagógica, deve ser lá o cardápio. Sabe aqueles questionamentos propositivos? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu tinha baixado antes. Diante da problemática ali, né, a situação que está acontecendo ali no terceiro ano, o que a gente pode fazer... O que a gente pode trabalhar com essa professora, né?
Na verdade, o tô no conteúdo formador. trabalhado é as frentes e o foco de assessoramento, né? Eu entreguei para elas. Entreguei as 2 caixinhas que estavam aqui. Meninas, eu creio que ali as frentes que a gente vai trabalhar com a professora, né? 2. E numa caixinha tinha 2 microfones. Não, um cada um. Participação e interação dos alunos, né? Ou gestão de tempo também, né? As 2 caixinhas aí, ó, com 2 microfones. Que é do tempo determinado, tempo utilizado, sabe? Não. Eu coloquei ali. Voltei. Tive que sair um pouquinho. Esse é o conteúdo do GE, da formação. Metodologia ativa, participação e interação dos alunos. Isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. Agora, esse fortalecimento da praxis pedagógica... Isso ali é o que está no cardápio, que é o que a gente vai fazer os questionamentos. O pedagogo seleciona questões orientadoras, que é os questionamentos propositivos que podem ser utilizados para o diálogo com a professora. Ali na questão, a situação é a dispersão dos alunos e a interrupção a todo momento, né? Os alunos que têm mais habilidade terminam mais rápido e depois acabam atrapalhando os demais, né? Isso, lembro disso. Então, ali... O que fica bom ali, gente? Deixa eu ver. Vamos lá. Cavaleiros cumprimentam as damas. Olhando do lado, gente. Cumprimento. Calma para voltar. Volta todo mundo junto. Tainara, é pra lá que eu tô jogando, né? Dispersão dos alunos, todas as interrupções ocorrem. Damas cumprimentam os cavaleiros. Juntinho. Vamos, amigo. Ô, Marinês, faz favor para mim. Você vai lá e dá uma zoom na equipe para ver se já começou a reunião lá? O pessoal o chefe que vai vir aí. O pessoal que está assistindo. Vamos lá. Chega junto, parou. Tem que chegar junto, tem que passar junto todo mundo aí, ó. Tem que fazer. Pera, gente. Dá um abraço, né? E, na verdade, ali, meninas, o questionamento 4. Quanto tempo será destinado às atividades? Esse tempo será adequado ao tempo de concentração dos alunos, de acordo com o perfil da série? Porque, assim, ali é uma turma que a gente já sabe que é uma turma que tem 2 perfis de alunos que têm mais habilidades, que são melhores, né, no conteúdo ali, e outros que não nem tanto. Então, de repente, fazer esse questionamento para a professora, como ela já conhece o perfil da turma, já sabe que são turmas mistas, com 2 tipos de perfil. Então, este tempo será adequado ao tempo de concentração dos alunos? Ou também o número 5 ali, né? Foi pensado em diferenciação de atividade de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes, diferentes níveis de aprendizagem. Talvez o 5 encaixe até melhor, né? Eu creio que sim. Eu vou copiar e colocar no chat, que acho que fica melhor para vocês lerem lá, né? Fica. Daí tá, dispersão dos alunos quanto a interrupções ocorreram. E por qual motivo o tempo foi isso? Estamos apreensivos. Eu vou colocar aqui. Esse é o questionamento propositivo número 5, né, lá do cardápio, que é que a gente pode usar como fortalecimento das praxis pedagógicas para auxiliar essa professora dentro da situação que a gente já conhece do perfil dessa turma, né? Que é o que temos. Olha lá, foi pensado. Na verdade, ali é o questionamento, né? Deixa eu só voltar ali.
que é ali as sugestões de proposições de encaminhamentos que serão realizadas para o professor que será acompanhado na hora atividade. Porque se a gente for pensar que eu já fui para um acompanhamento de hora atividade, porque eu já observei uma situação, eu tenho um perfil de uma turma que tem níveis mistos, né, de aprendizagem ali, então eu já vou com esse questionamento, né, propositivo, na tentativa de auxiliar esse professor mesmo, né, no planejamento dele, para as próximas aulas. Diferente de aprendizagem alternativa. Tá. Dispersão dos alunos, competência. Tá. Agora vem os combinados. Estabeleça combinados para a prática do professor na sala de aula. Falou. Dá um espaço para vocês, que agora a gente vai fazer o compreensivo. Então, vamos preparar as mãos. As mãos, vamos lá. As mãos. Esses combinados. O que nós vamos tá? Quem vai começar? Você, não é? Problemática. Você já é o primeiro, não é? Então, vamos lá. Por onde você vai fazer? Então, você vai lá. Olha o Benzinho. Vai lá. Vai lá. Olha só, o que a gente pode, né, também levar como sugestão aí para esse professor, de repente ali, professor, utilizar, né, esses alunos que têm mais habilidade nesse conteúdo dele, que ele consegue mais, em vez dele terminar a atividade e ficar com o tempo ocioso. Então, professor, por gentileza, vamos fazer um layout diferente, o que o senhor acha? Vamos fazer em dupla, em quarteto, mudar o layout da sala e vamos mesclar, intercalar esses alunos, colocar eles mais próximos, ou nos grupos, ou nas duplas ali, como for, ou mesclados, né? Coloca um que tem mais habilidade, outro não. Esse layout daí coloca nos combinados. Nos combinados, isso. É uma sugestão que a gente pode levar para o professor, porque daí, assim, a gente pega aquele aluno que tem mais habilidade para ajudar aquele que nem tanto. Então, quando o aluno termina de fazer a atividade dele, em vez dele ficar com o tempo ocioso, ele vai ajudar o aluno que está com dificuldade. Ali ele vai ser uma espécie de aluno monitor, né? Vai dar uma monitoria para o colega em sala de aula, auxiliar o coleguinha, ajudar o aluno, o colega que está com dificuldade. E a gente sempre vai orientar o aluno, né, até o professor, né, incentivar o professor para usar uma tática dessa. O aluno, até nós, quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo muito mais, porque a gente vai treinando, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo mais desenvoltura, a gente vai se descobrindo também. Então, ao ensinar, ele vai estar aprendendo mais ainda. Uma coisa que eu percebi aqui nas minhas observações é que tem professor que leva muito pouco material. Daí o aluno termina aquela quantidade de atividades e daí o professor fica ali sem saber o que fazer, daí com certeza gera indisciplina. Nós mesmos, em reuniões ou alguma coisa que a gente vai participar, se o tempo não for bem elaborado ali, as atividades, a gente vira conversar também. Vira conversar. Até então, nos acompanhamentos de hora atividade, quando a gente vai sem uma carta na manga. Exatamente. Preparou sua aula, tal. Mas foi meio, os alunos resolveram rápido. Então, tenha sempre uma cartinha na manga. Nunca deixa aluno sem atividade. Sim. Isso gera indisciplina. Então, eu sempre converso muito isso com meus professores. Sempre tem uma cartinha na manga. Terminou? Foi mais rápido do que você planejou? Então, você já tem alguma coisa ali para incluir nessa aula, na sua gestão de tempo ali. Às vezes a gente planeja uma aula, pensa que vai levar tantos minutos e, de repente, acontece que ela termina. Então, o professor tem que estar sempre com uma carta na manga. Isso, não deixar sem atividade. Atividades extras, né? Isso. Exato. Porque a turma que mais gera disciplina é a turma que está ociosa. Com certeza, é a turma ociosa. Joga uma atividadezinha lá, eles fazem rapidinho,
Então, é isso que a gente está trabalhando em cima aqui. Exatamente. Nós não combinamos quem vai ser o relator. A Dirlene fala muito bem, só se as outras meninas quiserem participar como relatora. Não, mas pode ser você, sem problema, tem bem tranquilo. Prefiro ficar no off. Não, mas você fala muito bem. Obrigada. Pessoal, então o tempo acabou, né? O pessoal já está retornando aqui nos grupos, né? Então, O nosso é o grupo 1, né? Nós não colocamos o nome lá, Evelyn. Não sei se precisa. não precisa. Tranquilo. Então, acabou aqui que o pessoal já retornou, né? Já estamos aqui na sala principal. Tranquilo. Do grupo 1, gente, quem que vai ser o relator? A Dirlene. Beleza. Desculpa as outras meninas ali, é que ela falou bastante, está bem inteirada do assunto. Eu estou com uma festa junina aqui, estou ensaiando uma quadrilha. Eu não sei o que eu escuto mesmo. Sim, eu só fui ali compartilhando com as colegas, né? A gente foi fazendo trocas aqui. Prof, então, se você puder rodando ali o documento, tá? Que daí teve uma outra colega que editou. Começou? Prof, eu vou falar bem rapidinho aqui, tá? Daí depois eu vou até pedir licença para você. A gente tem uma reunião com o pessoal do núcleo, eu vou apresentar aqui o nosso trabalho, e daí eu vou lá, que a chefia está aqui hoje, tá bom? Se você puder apresentar o nosso trabalhinho ali, por gentileza. Tá. Então, o nosso grupo, né, a gente conversou bastante, e durante, né, a frente pedagógica ali, a gestão de tempo, então, né, objetivo, utilizar o tempo de maneira adequada, flexível, para os níveis, né, ou aos níveis de aprendizagem. E o ponto de atenção identificado, então, que é o quê? Dentro daquela situação ali com alunos dos terceiros anos, o que a gente percebeu? Que é uma turma mista, né, com níveis, alunos com níveis mais avançados e alunos com outros nem tanto, né? Então, o ponto de atenção é minimizar as interrupções em sala de aula por conta das aprendizagens dos alunos, no sentido de nivelar todos. Atenção individual aos alunos com dificuldade. Claro, né? Sempre a gente vai focar nas dificuldades, na defasagem. E a escuta ativa. A interação entre esses estudantes, organizar o tempo de aula para que os estudantes consigam fazer as atividades, focar na solução e não apenas no problema, fazendo com que eles tenham reflexões sobre as questões ali deles de aprendizagem mesmo em sala de aula, né? Então, a gente foi lá no RCO, pegamos a aula 19 da terceira série, pegamos a recomposição de aprendizagem, e ali na aula 19, o descritor, que para ser trabalhado é o D17, que é resolver problemas envolvendo a equação do segundo grau. Que hoje, né, a gente, não sei das colegas aí, mas os alunos parece que não fixa, não entra, não querem. Para que eu vou usar a equação do segundo grau? É o que eles falam, né? Se puder passar um pouquinho ali, por gentileza. Então, os conteúdos... Isso. Durante o desenvolvimento desse acompanhamento de hora de atividade. Quando eu vou para esse acompanhamento, eu já sei esse ponto de atenção, uma turma com um mix de alunos ali com maior e menos desenvolvimento, habilidade no conteúdo. Os conteúdos dos estudantes que a gente pegou foi metodologias ativas, participação e interação dos alunos. O fortalecimento. Aí eu não consigo ler, prof, porque está muito pequeno para mim aqui.
Eu posso ler aqui. Pode ler. Aumentou. Pode ler, Ariane. Dispersão dos alunos quanto às interrupções ocorrerem por qual motivo? Como o tempo foi distribuído na aula? Foi pensado em diferenciação de atividades de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes, diferentes níveis de aprendizagem. Então, muitas vezes ocorre essa indisciplina, porque tem uns alunos que terminam primeiro que o outro, né? Então, daí a gente fez alguns combinados ali, ó. Quem sabe mudar o layout da sala, né, com auxílio do aluno do monitor, pedir para esses alunos que terminam mais rápido, sempre ajudar o outro, né? Tentar interagir. E nunca levar pouca atividade. A gente comentou bastante sobre isso, que muitas vezes o professor planeja uma aula e leva pouca atividade, os alunos terminam rápido, alguns professores ficam sem saber o que fazer e é onde gera indisciplina. Pelo menos aqui no colégio que eu trabalho, aluno ocioso não vai ficar paradinho na carteira, né? Vai procurar uma conversa. Quando a gente está em curso presencial, também a gente faz isso, né? Dá um tempinho, a gente vai ter que bater um papo, o aluno é a mesma coisa. Então, sempre tem uma cartinha na manga ali para não deixar o aluno com tempo livre. E foi isso, né? Deu tempo da gente preparar até aqui. Legal, pessoal, bacana, parabéns, foi muito bom. Grupo 2, gente, quem que ficou de compartilhar do grupo 2? Bom, o nosso grupo, né, a gente colocou como objetivo, o objetivo já estava lá, né, o ponto de atenção. Pessoal, só um pouquinho que está acabando a bateria aqui, eu não vi que não estava carregando. Aí, resolvi. O ponto de atenção. A falta de planejamento, né, do professor, a gente colocou, né, que um dos pontos de atenção poderia ser esse, e de comprometimento do aluno. A ausência de engajamento da turma e estudantes que chegam ao colégio sem material e sem apoio da família. Na verdade, a gente colocou, porque não é, como a gente estava falando, não é só, né, assim, o professor estar com o planejamento, nós estamos tendo outros problemas, né, que decorrem também do interesse dos alunos, né? E isso, a escutativa agora, né, a gente colocou como, né, a questão seria, quais estratégias ou ferramenta você acredita que poderia otimizar a sua gestão do tempo em sala de aula? Então, questionando, assim, o que poderia ser trabalhado para que esses alunos se engajassem mais, que eles estivessem mais atentos, né? Aí nós escolhemos a aula 34, de língua portuguesa, da terceira série, com o descritor 11, que é estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. E aí o fortalecimento, né, da praxis pedagógica, nós pensamos, né, em montar grupos que os estudantes realizem o debate entre causa e consequência. Né? A gente acha que o debate, para fazer eles pensarem, né, sobre essa questão da causa e consequência. Também utilizar a técnica Todo Mundo Escreve, para que os estudantes registrem os conceitos de causa e consequência. E como a gestão do tempo, às vezes ali na aula, a gente sabe que é, né, pouco tempo, às vezes para desenvolver todas as atividades, nós sugerimos também realizar quizzes com imagens e frases, como atividade de casa de forma interativa. E os combinados, né? A partir de segunda, a partir de segunda, ela não, 24. Os combinados, né, seriam que realizar o conteúdo em 3 aulas, né? Aí a primeira aula com a metodologia explicativa e dialogada, na segunda aula o debate, e na última aula o registro das informações no caderno. E aí o pedagogo faria observações dessas aulas. Então seria o combinado. Não sei se o grupo quer acrescentar mais alguma coisa.
ficou muito bom. Parabéns. Legal. E o grupo 3? Quem ficou com o relator do grupo 3? Eu vou compartilhar aqui o nosso trabalho. Nós tivemos alguns problemas, Fernanda, não sei se foi a falta de habilidade da relatora, não sei, com a tecnologia. E aí eles foram colando no chat e eu fui acrescentando aqui no documento, tá? Eu não sei se alguém do grupo gostaria de falar, ou posso ir lendo o que a gente foi fazendo? Pode ser? Pode ser, né? Por mim, tudo bem. E você mesmo? Então, vamos lá. Ali na frente pedagógica, foi organizar o tempo de aula juntamente com a professora na hora atividade, para que os alunos tenham um aproveitamento máximo durante as aulas, incentivando a sua participação e, consequentemente, a aprendizagem. O objetivo, nós permanecemos o mesmo, né? E os pontos de atenção que foi identificado foi definir os objetivos claros da turma, estabelecer metas de aprendizagem específicas para cada aula, estabelecer a rotina, criando horários fixos para as atividades diárias, poder ajudar a manter o ritmo da aula, né? Utilizar diferentes metodologias ativas, incluindo aula expositiva, trabalho em grupo, debate, jogos e atividades práticas que atendam os diversos estilos de aprendizagem. E integrar a tecnologia, né? Utilizar ferramentas digitais que ajudem a otimizar o tempo e o engajamento, como as plataformas de aprendizado online. Na escutativa, como o professor irá se organizar, né, com o tempo de cada atividade desenvolvida na sala de aula e garantindo que o aluno se apropriou do conteúdo. A aula do RCO+, foi a aula número 22 de língua portuguesa, e o descritor é localizar informações explícitas em um texto. A respeito do fortalecimento da praxis pedagógica, nós utilizamos a técnica do deixe claro. E pedimos para que a professora anote em um local visível, né, utilizando a linguagem simples, onde os estudantes podem discutir, revisar, ler e copiar o objetivo. A atitude como hábito cotidiano do início e o fim de cada aula. Compreender o motivo da realização de cada etapa de aula ou ação nos espaços dos estudantes que se tornam corresponsáveis pela própria aprendizagem. Então, a escolha dessa técnica é para que assim o professor situe os alunos durante a aula e qual é o objetivo, qual é o conteúdo, qual é o descritor que vai ser trabalhado, mas que também os alunos se sintam responsáveis também pelo ensino-aprendizagem, né? Os combinados, então, ficou acordado com o professor que o mesmo, com toda essa dinâmica desenvolvida, os alunos que não conseguirem assimilar o conteúdo, depois de todas essas formas, nós vamos voltar a conversar e fazer novos combinados, para que os alunos monitores auxiliem nas atividades. É isso. Se os colegas quiserem complementar. Legal, gente, bacana, muito bom. Legal essa construção, né, que vocês fazem entre as equipes aí, é muito boa, né? É um momento que vocês compartilham aí entre vocês aí as ideias, muito bom, legal, gente. Parabéns a todos pelo compartilhamento.
Vou enviar para vocês, gente, o Forms, tá? Para vocês registrarem aí as impressões de vocês, colocarem sugestões, tá? Então, já está disponível no chat, tá? O formulário da reunião de hoje. Então, a turma é a turma K. Então, podem registrar, gente, as impressões de vocês. Tem aqui as impressões, tem um campo também lá que vocês podem colocar algumas sugestões, né? Tem o campo aberto, então podem registrar aí as impressões de vocês. Enquanto vocês vão preenchendo, gente, o formulário, só lembrando aqui vocês, né, com relação ao plano de ação, que eu já passei para vocês, né, as orientações e como preencher na reunião 2, a data de entrega, dia 4/7, antes do recesso, o valor dele é de 4 pontos, e o relato de implementação, que nós já estamos trabalhando, já estou preparando, né, vocês aí para o preenchimento, que é a pauta de assessoramento de hora-atividade, né, vocês já estão trabalhando aí com os itens, valor 6 pontos, e a data de entrega, dia 8 de agosto. Aqui são, né, alguns materiais que vocês têm acesso, né, as orientações, as coisas que eu falei para vocês ali durante a reunião, que os estilos de aprendizagem, né, que vocês podem linkar aqui o material linkado, que vocês têm acesso. Aqui a síntese da nossa reunião de hoje, né, considerando as discussões desse encontro, como que nós podemos orientar nossos professores a organizarem melhor o tempo das aulas. É uma reflexão, né, que fica para nós. Aqui, gente, é o cronograma da nossa próxima aula, em que nós estaremos trabalhando. Então, na próxima reunião, será a recomposição e a participação e interação dos estudantes, que será o nosso próximo tema de trabalho. Aqui, né, estamos próximos ao recesso de julho, né, a partir do dia 10/7. E finalizamos por hoje, gente. Finalizamos por hoje. Agradeço a participação de vocês, né, a dedicação de vocês aí nesse trabalho, né. Agradeço, né, o comprometimento de vocês aí com construção aí desses encontros. Desejo a vocês aí um bom feriado, né, uma boa semana, um bom feriado, né, que amanhã, né, e nos vemos na semana que vem. Semana que vem estamos aí novamente. Bom feriado, pessoal, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Prof. Fernanda, eu entreguei o meu plano de ação ali, eu enviei. Dê uma olhadinha se é aquilo, por favor. A hora que eu tiver um tempinho, eu dou uma olhada lá. Obrigada. Tá bom? De Tchau, nada. Tchau.